E hoje tem case de sucesso nos Jovens Empreendedores. Eu vou contar a história de uma empresa de Juiz de Fora que bateu o recorde de vendas nessa quarentena. E detalhe, a empresa tem 30 anos de mercado. Fernanda, seja muito bem-vinda ao programa Jovens Empreendedores. Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. Fernanda, as farmácias e as drogarias, elas estão funcionando desde o início, do isolamento social por ser um serviço essencial. A sua drogaria, ela fica no centro. Então, pela diminuição do circuito de circulação de pessoas, chegou a impactar as suas vendas? E se sim, quais foram as estratégias para alavancar as vendas? Então, a gente no início, a gente ficou bem apreensivo, teve uma diminuição, falou até no lockdown no início, e a gente estava sem saber qual impacto que isso causaria na nossa empresa. Então houveram muitas mudanças no nosso horário de trabalho, algumas coisas que a gente teve que fazer para restringir o acesso das pessoas, e houve sim uma diminuição no fluxo de pessoas, mas a gente teve a gente buscou algumas saídas no delivery, alguns outros serviços que a gente não fazia com tanta frequência para poder minimizar esses riscos, essa diminuição que a gente imaginou que fosse acontecer. Na verdade, ela não aconteceu. A gente medindo o resultado de março e o resultado de abril, no resultado de março a gente teve um aumento de 15% em relação a março do ano passado. Claro que a gente também teve alguns aceleradores, alguns pontos que nos ajudou nessa questão. Algumas flexibilizações da vigilância sanitária, de programas do governo como Farmácia Popular, que antes a gente poderia ceder medicamento para 1 mês de uso, hoje a gente pode ceder para até 3 meses de uso. Na questão dos medicamentos controlados também houve uma mudança. Antes era até 2 meses, hoje já são até 6 meses de tratamento. E as pessoas com medo do início acabou também saindo para a rua e se estocando para evitar de ter que sair num momento futuro. Então a gente percebeu que março foi um mês de venda recorde da nossa empresa. Abril a gente esperava uma queda muito grande, a gente fez grandes mudanças na nossa loja, até a forma de remuneração dos nossos funcionários, tudo isso foi várias coisas que foram feitas de mudança, a gente imaginou que fosse ter um impacto muito maior. Mas considerando tudo que foi feito e que a gente esperava que o impacto fosse grande, a gente ainda teve uma redução quase que mínima, uma redução de 2,5% comparado a abril do ano anterior. E a gente acredita que essa pequena redução foi pela velocidade da resposta que a gente deu, de investir rápido, de colocar rápido a questão do delivery para funcionar, de transmitir a credibilidade e a segurança para o nosso cliente com as mudanças que a gente fez na forma como a gente atende, e deu certo. E esse padrão de consumo? Porque claramente, você está vendo aí o número de entregas que aumentou. Você acha que pós-crise, você acha que isso vai continuar? Com certeza. A gente está passando por um momento que é histórico, um momento que é único. E isso vai mudar muito o padrão de consumo nosso, a forma como a gente compra as coisas. E tudo isso vai ter uma mudança muito significativa. Acredito que já existiam essas pessoas, já existiam esses clientes que aderem ao delivery, que compram por aplicativo, compram pelo site. Por praticidade, Por praticidade, então, comodismo. Agora, E hoje, mais do que nunca, Hoje, quem não estava inserido nesse contexto, agora está inserido. Teve que aprender a manusear ali o smartphone, o aplicativo e poder fazer as compras a partir do celular, dentro de casa. Então, é uma mudança que veio para ficar, e é interessante que isso já existia, esses tipos de clientes, e a gente, enquanto empresa, não atingia esses clientes. Então, a gente percebeu também que, além da gente migrar alguns clientes que compravam na loja para o atendimento delivery, a gente também recebeu novos clientes que já eram adeptos dessa comodidade do delivery e que a gente até então não oferecia com tanta ênfase. Bom, agora a gente quer saber sobre as estratégias que você aplicou na drogaria, principalmente com relação à equipe. Como você trabalhou principalmente a questão da porcentagem, Cada funcionário tinha uma porcentagem do que vendia. E agora? Hoje a gente trabalha, desde sempre a gente trabalha com um sistema de comissão para os vendedores.
e isso é bem meritocrático, né? Cada um tem o seu retorno, cada um pelo seu desempenho tem o seu retorno. E a gente vive um momento que ele é especial, que ele é único, e mais do que nunca a gente não pode olhar só para a gente, só para o nosso resultado. Então foi interessante que a gente, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, que formamos a diretoria da empresa, a gente tomou a decisão de fazer o pagamento das comissões em vendas baseado no resultado da loja. A gente sabia que haveria algumas situações de adaptação. Por exemplo, eu tenho uma funcionária que estava grávida, imediatamente ela foi afastada. Tem uma outra funcionária que saiu por questões pessoais. A gente até contratou pessoas nesse período agora. E se tem um ponto assim que eu acho que foi fundamental pela resposta que a gente teve, por não ter tido nenhum impacto mais forte nos nossos resultados, são as pessoas que trabalham com a gente. A nossa equipe, ela é uma equipe muito consciente desse papel que a gente tem na sociedade, do papel que cada um tem dentro da empresa. Então todos, né, talvez os mais impactados foram consultados para a gente poder tomar algumas decisões, algumas mudanças, e essas mudanças foram feitas de forma com a aceitação de todos. Então todos tiveram bastante consciência e dedicação para que isso fosse feito de uma forma mais leve para a gente. Bom, agora, qual a sua experiência nesse período como empreendedor, como empresário? Qual foi o seu maior desafio, o seu maior aprendizado? Eu acho que a gente ficou muito preocupado com a questão do resultado que teria. E aí a gente percebeu que mais importante do que qualquer resultado, mais importante do que qualquer coisa é a segurança e a saúde das pessoas. Então a gente estava disposto a passar pelo que fosse para poder garantir a segurança e a saúde das pessoas, principalmente das que trabalham com a gente, das que compram com a gente. Então a gente se percebeu bem conscientizado e bem atento a essas questões para garantir a segurança e a saúde das pessoas. E mais do que isso, acho que o principal ponto que a gente percebe enquanto empreendedor é que a gente acaba reagindo, a gente acaba sendo muito reativo às situações. A pandemia veio e a gente reagiu rápido, foi importantíssimo para não ter impacto no nosso resultado, mas a gente meio que age por questão de algum evento que acontece, a gente precisa fazer. Então acho que a gente descobre a nossa força, descobre aquilo que a gente é capaz de fazer nesses momentos. Então acho que o maior aprendizado é manter essa força, manter esse foco, não ter medo das mudanças, né? A partir de agora, com a pandemia ou sem pandemia, a gente adotar uma nova postura diante do mercado. Agora vamos falar de futuro, vamos falar de pós-coronavírus. Quais os planos? Então, a gente já, como eu te falei, né, a gente acaba tendo muito projeto de gaveta que a coisa não funciona. Por quê? Porque a gente espera alguma coisa mais grave acontecer para colocar em prática. O delivery era uma dessas, então a gente está colocando em prática, está sendo feito. A gente tinha a ideia de uma farmácia móvel para a gente levar o nosso atendimento, as informações, uma prestação de serviço na comunidade ou próximo de alguma empresa parceira. Então a gente vai colocar tudo isso em prática. Né, já está tudo isso sendo feito, sendo pensado como isso vai ser colocado em prática, independente da pandemia, já era projeto nosso. Então, intensificar aí as parcerias com empresas, abrir novas lojas, né? A gente já estava com um projeto de abrir uma nova loja agora no segundo semestre. Se Deus quiser, se tudo passar rápido, a gente vai retomar já com força total para abrir ainda no segundo semestre. Então são vários planos e agora bem pautado por essas questões de higiene e segurança que antes não eram tão levadas em consideração. A forma de entregar o medicamento, a forma de atender os nossos clientes, o cuidado com os nossos colaboradores, tudo isso vai ser levado em consideração nos projetos futuros aí. Fernando, obrigada pela participação, sucesso para você, para sua família e para a empresa. Obrigado, Renata, obrigado, né, por essa oportunidade. A gente sente-se muito orgulhoso de poder compartilhar um pouco da forma como a gente faz a gestão da nossa empresa, mesmo sendo uma empresa independente, familiar, a gente se orgulha muito de chegar num momento desse e estar preparado para poder fazer esses investimentos e essas mudanças que foram feitas sem que a gente
tenha um grande impacto. A gente foi talvez das poucas empresas que contratou nesse período, então a gente contratou mais 2 pessoas e, né, obrigado mais uma vez e contem sempre com a gente, com a Central Genéricos aí para o que vocês precisarem. E quando o carro móvel das farmácias já estiver na ativa, a gente vai conversar de novo para mostrar na prática nesse projeto inovador. Se eu não me engano, não tem Juiz de Fora, né? Não tem Juiz de Fora. E você falou uma palavra importante, inovação. Isso. A inovação ela é o que vai ser o norte nosso para todas as ações. A gente precisa estar mais próximo do nosso cliente, a gente precisa conhecer melhor o nosso cliente. E a inovação, a tecnologia, ela aproxima a gente das pessoas. Então, usar isso de forma inteligente para que a gente coloque isso em prática e tenha certeza que vai ser um sucesso. Desejo sucesso para vocês e, gente, os Jovens Empreendedores então fica por aqui. No próximo programa tem mais case de sucesso.